Vou começar falando do relatório, então, porque, como eu estava falando para vocês, né, algumas pessoas gostam bastante do relatório, outras pessoas não conseguiram entender o relatório. Isso não é nenhum problema, ninguém é obrigado a entender. Para mim, o relatório é extremamente óbvio. Claro, sou eu que faço, então, para mim, ele tem que ser óbvio. Mas o que é óbvio para mim não necessariamente é óbvio para outra pessoa. Eu acho que reconhecer que não está entendendo alguma coisa é um grande exemplo de vontade de aprender, né? Eu não vou nem dizer que é uma questão de humildade, não, é só uma questão de vontade de aprender. Não entendi, não entendi. Eu estava até conversando com o Márcio hoje, que eu estou até preocupado, porque eu tive uma aula na quinta-feira, né? E aí eu, pô, discordei da minha professora lá numa questão, e aí a mulher me mandou um e-mail, né? Aí, porra, eu nem esperava receber um e-mail da mulher, né? E aí eu mandei um e-mail para ela com bibliografia e tudo, mostrando para ela é, que eu podia estar até errado, entendeu? Mas eu me baseei nos meus estudos, né? E estudos acadêmicos. Porra, aí ela ficou puta, né? Aí ela me deu uma resposta dizendo, porra, eu conheço esses autores, conheço todos os livros deles, e você não precisava ter mandado essa bibliografia para mim, porque eu conheço. Ficou puta. Porra, cara, se eu, assim, é um direito meu discordar, né, da pessoa, e dizer, ó, eu não estou entendendo aonde você está querendo chegar, mas tudo bem, vamos ver, eu tenho aula com ela amanhã, né? Não quero ficar brigando com o professor, mas é, talvez eu esteja errado, e se eu estiver errado, não tem problema nenhum, vai ser mais uma coisa que eu vou aprender, tá bom? Então vamos lá. Então, não saber as coisas não é um defeito, tá? Então vamos falar primeiro do relatório. Eu baixei o relatório aqui, acho que está nos meus downloads aqui, o relatório de hoje. O relatório ele é extremamente simples, ele não tem nenhuma dificuldade, tá? Então ele tem, primeiro, ou seja, comparado com o que a gente fazia antigamente, é rigorosamente a mesma coisa, tá? Só que ele agora vai numa forma escrita, né? Na qual eu falo sobre a agenda econômica do dia, o que tem de importante em termos de indicadores do calendário econômico do dia. É isso que tem no relatório, nada além disso nessa parte econômica, tá? Depois tem o relatório econométrico, tá? Que é uma estimativa para o preço do ativo dólar futuro, tá? E aí isso aqui é feito, é usado uma metodologia, ela não é a mesma metodologia todos os dias, tá? Ela é a metodologia que tem a melhor aderência, tá? Então, ele mostra, por exemplo, Sérgio, hoje... nós não estamos vendo a tela. Desculpa, perdão. Não está compartilhando. Eu fiz isso de propósito, para ver se não tinha ninguém dormindo já. Vamos lá. Então, de novo aqui, essa primeira parte aqui é um relatório econômico, só com os dados, agenda econômica, né? E algumas coisas sobre questões políticas, né? Tensão no Oriente Médio, ou seja, é a leitura de coisas que a gente já falava antes e continua falando, só que agora vai na forma escrita também, né? Depois tem um relatório econométrico, né? E isso sim foi uma novidade que veio no relatório, né? Então, o relatório ele mostra um ativo que é a taxa de câmbio futura, né? Essa mais curta, né? Ela mostra um limite inferior e um limite superior, dado uma banda determinado pelo próprio modelo, né? E o cálculo da volatilidade anualizada. Aqui, hoje, eu acho que foi usado, se não me engano, acho que um filtro de Kalman no formato adaptativo, né? Existem vários tipos de filtro de Kalman diferentes, tá? Esse aqui é um filtro de Kalman adaptativo, tá? Então assim, eu não sei o que não tem para as pessoas aqui não entenderem, né? Então, ele tem aqui o último fechamento, né? Então, ele estima um preço para o período T mais um, ou seja, T mais um seria hoje, né? Então, e dentro de um intervalo de confiança aqui entre 5,068 e um limite superior de 5,112. É isso que diz o relatório, né? A volatilidade ali na casa dos 8%, né? Ele deu uma inércia de fluxo de baixa com velocidade negativa de 0, está escrito aqui, ó, menos 0,94 pontos por candle. Está escrito aqui, ó, né? Então, depois eu queria, para quem não entende o relatório, eu queria entender especificamente o que não está claro aqui, entendeu? Para mim, isso aqui, assim, nos meus olhos, claro, sou eu que faço. Pô, mas isso para mim posso fazer a primeira pergunta? Pode. Porque os olhos também, a tecnologia, chefe, ele não deixa de marcar. Alô? Pode fazer a pergunta. Sério, é o seguinte. Pelo Brasil, Carlos Alberto Barreira. Peraí, tem alguém com a TV alta aí? Desativei o som, pode falar. Pronto, Sérgio, é o seguinte, por exemplo,
com esse relatório aí, né, eu estou, inclusive, aqui com o meu também, recebido aqui de manhã, estou com ele aberto. Então, assim, o Gama Quant, ele trabalha com o desvio padrão, né? Você estipula o desvio padrão que quer entrar, se é compra-compra, se é venda-venda. Então, a minha dúvida, a minha pergunta é, olhando para esse relatório, ele me permite estabelecer um desvio padrão para a entrada? Seja para vender? Até o presente momento que eu apresentei aqui para eles, até este momento, não. Não tem nada aqui que te indique nada. Entendeu? Nada. Porque assim, a minha dificuldade, por exemplo, é usar esse relatório no Gama Quant, né? Então, por exemplo, eu vejo no grupo o pessoal, eu vou entrar hoje a 0,80, e o outro diz, não, eu vou entrar a 0,90. Aí o outro lá diz, não, hoje eu estou mais calmo, vou entrar a 1,10. Quer dizer, eles estão se baseando em quê? No relatório ou em alguma bola de cristal que eles têm, ou algum cálculo secreto que eles têm? Eu até agora não peguei essa parte aí, estou voando, fico nervoso aqui, doidinho da cabeça aqui, como é que eles chegam nesses... Deixa eu acrescentar um ponto, Paulo. Me permite, eu acho que esses comentários que acontecem, as pessoas não estão indo no Gama, estão indo no Profit, em alguma outra ferramenta, não estão aqui. É o que eu tenho visto. Muitas vezes o Steven, que é o rei do primeiro rally, né? Ele está sempre faturando ali no primeiro rally e tal, rally de abertura, ele não está indo no Gama. Ele está pegando isso aqui, ele já até falou lá no grupo, ele está pegando esses parâmetros e fazendo o seu posicionamento fora do Gama. Até porque o Gama, quando você clica em alguma coisa lá, ele não vai te dar parâmetros tão baixos quanto esses aí. Na verdade, isso aí acho que é só um espelho do que está acontecendo na realidade. Ele coloca no papel para a gente ter um parâmetro. Eu acho que é mais ou menos isso. Isso. Eu vou chegar lá na parte... mas eu continuo. Peraí, Paulo, calma. Deixa eu terminar de explicar o relatório, aí você faz a pergunta, porque eu nem cheguei no pair trading ainda. Aí você quer saber a questão do desvio, o pessoal está falando que vai entrar no 0,80, 0,90. Eu nem cheguei lá ainda. Tá, desculpa, é que Não, vamos lá. Começou a falar do WFood, tá bom, desculpa. Isso aqui é o dólar futuro ele sozinho. Tá? A gente espera que até o dia 29 o filtro de Kalman já esteja funcionando para o ativo individual. Então aqui eu estou olhando o ativo individual para dar um norte para vocês. É óbvio que esse relatório aqui eu começo a fazer 5 horas da manhã, cara. Entendeu? Então, ele é um relatório frio, né? Ele vai pegar os dados de hoje, né, os dados passados até a data de hoje, para projetar, estimar o preço do ativo para amanhã, né? Mas pode ser que aconteça alguma notícia, tá? E simplesmente a gente não consegue acertar. É por isso que existe esse negócio aqui chamado RMSE, que é o erro da estimação, ou seja, você estima um negócio e erra, né? Faz parte da estatística, né? Então não tem nenhum problema, tá? Mas ele te dá um norte para o ativo WO sozinho. Então, qual é a parte mais importante aqui desse relatório? Tá? A parte mais importante desse relatório é que, se você for olhar aqui para os números, o dólar está numa estabilidade muito tranquila. A volatilidade anualizada dele é baixa. Estou olhando só para o dólar, tá? Não estou olhando para mais nada. Está com uma volatilidade baixa. Olha aqui, ó, previsão de velocidade 0,94 por candle. Ou seja, é menos de 1 ponto por candle. Ou seja, velocidade é uma velocidade extremamente lenta. Uma aceleração lenta. Ou você acha que 0,94 é menos do que 1? É ele sair de 5.100 para 5.101. Não é muito baixo? Isso num candle de 5 minutos, né, Sérgio? Não, esse é candle de 1 hora. Ah, de 1 hora mais ainda. Ou seja, ele tá, sonolento. É isso que o relatório está dizendo para vocês, cara. O dólar está extremamente sonolento. É isso. Tá? E realmente ele está extremamente sonolento. Tá? Ô Ferro, Oi. o que seria o preço limpo? Boa pergunta. O preço é o seguinte, aqui... Só um minuto, só. Eu tô dando aula, eu te ligo depois. Depois, tá, quando terminar a novela. Beijo, tchau. Ela gosta de ver novela, então deixa ela ver novela. Isso, muito boa pergunta. Existem vários tipos de filtro de Kalman, tá? Então, o filtro de Kalman, o principal objetivo dele é limpar os ruídos de uma estimação que você vai fazer. Tá? Então, esse é o principal objetivo do filtro de Kalman. Tá? É limpar ruído. Tá? Assim como existem outros tipos de filtros que fazem
também um trabalho parecido. E aí vai depender exatamente daquilo que você quer, né? Só para vocês terem uma ideia, se alguém tiver alguma IA aí, ó, quiser aqui, botar aqui no Gemini, aqui, sei lá, tá compartilhando minha tela inteira, né? Vou botar aqui, ó, tipo... Sim. Vou botar aqui para vocês verem aqui, tipos de filtros de calma. Vou pegar só os de calma, tá? E ele vai dar poucos, mas eu chutaria que existem mais de 5.000 tipos de filtros de calma diferentes, tá? Pelo que eu andei pesquisando por aí. Então, porque filtro de calma não é um... tudo depende daquilo que você quer fazer, entendeu? Então, por exemplo, o filtro de calma que eu uso aqui não é o mesmo filtro de calma que você vai usar, por exemplo, para mandar uma nave para a Lua, né? Mas tem o filtro de calma clássico, né? Ele trouxe em espanhol, né? Esse aqui é o filtro de calma estendido, esse é o que está sendo utilizado, tá? Esse é o que está utilizando aqui, ó, tá? Tem o filtro de calma que é esse aqui, ó, é o filtro de calma, porra, por que tá em... Vou colocar em português para ficar mais... Porque ele trouxe em espanhol, esse troço. Ó, o filtro de calma, ele é um tipo de algoritmo matemático, tá? Então, aqui, ó, o filtro de calma é um algoritmo matemático que utiliza uma série de medições observadas ao longo do tempo, nas quais costuma conter ruídos ou imprecisões para estimar variáveis desconhecidas com maior precisão. Então, o filtro limpo é exatamente isso, ou seja, ele pegou do banco de dados e tentou limpar tudo quanto era tipo de ruído que ele encontrava ali. É isso que é o preço limpo, o preço que ele vai partir daquele preço, ou seja, eu poderia criar um filtro de calma na qual o preço limpo eu determinasse. Ó, parta daqui, tá? Para estimar para ter mais um, entendeu? Tá? Mas não, eu faço... na verdade, eu passo dois filtros aqui, tá? Que vocês não conseguem enxergar. Eu passo um filtro que é uma transformada de Fourier e depois um filtro de calma. São dois filtros que são passados, tá? Então tem filtro de calma estendido, tem um filtro de calma chamado, tem um nome bastante esquisito, que é o filtro de calma sem cheiro, né? Então, assim, o que não falta é filtro de calma, tá? Tem filtro de calma linear, tem filtro de calma não linear, tem filtro de calma senoidal. Então, existem vários tipos de filtro de calma, tá? Então, o objetivo é limpar. Para quem assistiu a minha aula de sábado, é porque eu não estou com a aula de sábado aqui, senão eu vou mostrar para vocês, porque eu mostrei um exemplo de transformada de Fourier, que eu usei um polinômio de grau 6, que eu acho que ficou bem claro para as pessoas entenderem o que o filtro faz. Mas deixa eu ver aqui se eu consigo... às vezes o desenho é bom, cara. Você imagina que você tenha... Para quem veio da engenharia, tá, isso aqui é extremamente trivial, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas nem todo mundo vem. Então, se você estiver recebendo, por exemplo, um sinal assim, ó, tá? Então, o que o filtro faz? Ele, por exemplo, uma transformada de Fourier. Eu não sei se eu consigo, isso aqui vai... Ele tenta... Não vai... Eu não sei usar isso aqui. Ele vai tentar transformar isso aqui... Eu vou passando o filtro. Desculpem aqui, cara, mas meu desenho está horroroso. Tá? Ele vai transformar isso aqui numa função, tá, ok? Que ela seja menos ruidosa do que isso daqui. Então, isso é um negócio que a gente chama... Você pode fazer por uma transformada de Laplace, que a gente chama. Tá? Por isso que a partir de amanhã eu vou começar a dar aula de matemática básica. Tá? Isso aqui é um eixo cartesiano. Tá? Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Tá? Então, no valor de x, por exemplo, eu tenho tempo. Então, isso aqui é como se comporta, por exemplo, um ativo, o preço de uma ação no tempo, por exemplo. Né? Aí, o que a transformada faz? Ela tira o domínio, tudo que está no eixo x, em matemática a gente chama de domínio de uma função. Tá? A gente tira do domínio do tempo, porque é uma série temporal, e joga para o domínio da frequência, para medir a frequência, porque isso aqui parece um bando de ondas, né? E aí você conserta a equação e transforma numa equação senoidal e cossenoidal, e depois você faz a transformada de Fourier inversa e traz de volta para você com ele limpo, tá? Ou seja,
com as informações todas sem ruídos. Mais ou menos é assim que funciona por exemplo, o meu Wi-Fi aqui. Se ele começar a dar problema, é porque o sinal que está chegando aqui para o meu decodificador está chegando ruim, e por pior que ele seja, o meu decodificador consegue transformar num sinal bom com que eu consiga trabalhar. Mas tem vezes que o sinal é tão ruim, que simplesmente o decodificador não consegue decodificar para um sinal adequado. É mais ou menos o que acontece aqui com a gente, quer dizer, você faz, limpa ruído e tudo, tenta acertar e erra. Eu nem sei qual foi a máxima do dólar hoje, alguém viu? Eu acho que chegou ali perto dos 112, 114 ou não. Pelo menos na hora que eu saí do trabalho. Não, acho que foi até o 21. Acho que foi 21. 21? Então passou, eu errei o limite superior. Tá? Então, mas é um norte para vocês saberem que, principalmente, a volatilidade está muito baixa. Tá? Parece que esse dólar decidiu ficar ali em torno dos 5,100, eventualmente, em momentos de mais estresse, vai ali até os 5,20, mas, a não ser que aconteça alguma coisa muito de ruim, como a gente viu no final de 2024, quando o dólar chegou a bater, acho que foi 2024, né, chegou a bater 6,20, né, ou foi 2024, né? Chegou a bater 6,20 e depois voltou e a gente não viu mais chegar nesse nível, né? Então, é isso que o relatório fala, né? Então, ou seja, a limpeza é exatamente isso, tá? Eu preciso limpar, né, tudo que... Parou de compartilhar aí, Ferro. Parou de compartilhar? Parou. Parou. E o Tá. dólar bateu 26,5 no final do pregão. 26,5? É. Eita, show de horror. 26,5. Show de horror. Vamos lá. Então é isso que o relatório tenta mostrar para vocês, né? Tá? A mesma coisa ele vai fazer só com o índice, né? E o índice, como é que foi aí? A máxima dele? Porque na hora que você trabalha, ele estava subindo, né? Ele botou aquele limite superior 1,7658. 1,76. 1,768. 1,76 e 800? 870. 870. Pô, subiu bem, isso é bom, cara. O dólar é 5,125. Isso é bom. 5,126, olha. O dólar, tudo bem que está ali em torno dos 5,100, não é muito problema, mas essa bolsa, ela precisa se recuperar. Então, o meu limite superior ficou 1,76,588, foi para 1,76,800, então tá bem dentro do esperado. Vocês podem perceber que a volatilidade dele começa a cair, se a gente for comparar. E isso é muito positivo, tá? Para o pair trading, ou seja, o pair trading está começando a querer dar o ar da sua graça, novamente, né? Então é isso. Aí, isso aqui é só para olhar para o índice somente, tá? Aí aqui sim, Paulo, aqui vem a análise de co-integração do pair trading. Aí aqui você pode me perguntar, né? Aí aqui o que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, olha, existem vetores que indicam tendência de retorno à média, tá? Porém, a probabilidade de calmaria, eu só considero calmaria quando está acima de 90%, né? Aí isso tem muito a ver com o risco que cada um quer correr, tá? Aí o que eu falei no relatório hoje? Quando a gente pega Z-score, é a mesma coisa que resíduo, tá? Então, ó, qual era a estimativa do resíduo tendo o dólar como variável dependente hoje? Quase um desvio, tá certo? Tá? Mas o limite superior estava acima de 2, eu não sei quanto é que foi, tá? E o limite superior para o win estava também bem acima de 2. Então, o que eu avisei no relatório? Cuidado com as operações de venda-venda, porque o limite superior está muito alto. Aí, porra, eu te pergunto, dá para você botar no 1,10? Paulo? Tô ouvindo. Aí, Você colocaria uma entrada no 1,10? sinceramente, eu não sei. Quer dizer, eu acho que qualquer índice qualquer desvio que eu colocar, eu posso colocar. Só que eu vou correr os riscos que eu não sei quais são eles, né? Aí eu estou te perguntando. Vamos lá. Eu acho. Se no relatório, estou dizendo que na posição venda-venda, okay, ele pode atingir até 2,46, por exemplo, no caso tendo o índice como variável dependente, e o dólar como variável dependente chegar até 2,29, e você colocar uma entrada a um desvio para andar 1, você acha que você tem grande chance de ser estopado ou não? 100%. Exato. Agora, a posição de compra-compra era uma posição mais confortável. Olha aqui, ó. Provavelmente, se desse compra-compra, não ia passar de 1,30.
É essa a estimativa que ele está dando. Então, aí, porra, até teve um outro dia lá nos comentários, o relatório está dizendo que pode chegar no 1. Cara, pode chegar no 1, cara. Pode botar no 0,80, pode botar, porra. Pode botar no 0,80. Tá? É porque não deu compra-compra hoje. Chegou a dar compra-compra? Não, não deu. Só deu venda-venda, porque eu acho que os dois subiram, né? Alô? Sim, Sérgio, Hugo, Oi. tudo bem? Oi, Deixa eu aproveitar esse momento aqui. Esse cálculo do limite superior e inferior do resíduo aí nos score, tem alguma correlação com o que a gente vê na amplitude nos gráficos do resíduo lá, ou não nada a ver? Ou... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tá? Isso aqui é uma outra coisa. Isso aqui é um Kalman. Esse aqui é um Kalman muito, muito sofisticado. Tá? Esse aqui é um nível, pô, bem hard mesmo. É muito sofisticado isso aqui. Tá? Isso aqui é um negócio super porrada. Tá? Infelizmente, não é possível a gente colocar esse filtro, pelo menos acho que ainda não é possível, posso estar enganado, tá? Colocar esse Kalman para a operação de pair trading. Tá? A gente vai usar um Kalman um pouco mais leve do que ele, porque ele é um filtro de Kalman, é um filtro muito pesado. Tá? Então, ele requer porque ele cai num negócio que a gente chama de matrizes de Markov, e resolver matrizes grandes é sempre um problema. Né? Para quem é da área de matemática e lembrar de álgebra linear ali, né, resolver o determinante de uma matriz 3x3 é fácil, 4x4 já é bem complicado. Imagina uma matriz 5x5, o determinante de uma 6x6, pô, dá um trabalho do caralho, mesmo para o computador. Os computadores não gostam. Tá? Sérgio? Oi. Oi, Paulo Queiroz falando aqui. Essa matriz que você vai falar aí, tem estudos para botar ela online ou ela só, assim, na véspera? Que é na véspera que de dados da véspera? Não. O objetivo é botar tudo online. Inclusive, esse limite superior e limite inferior, eles vão alterando, né? Conforme o dia vai correndo. Sim. A única coisa que não vai ter é isso aqui, ó. Tá? Até posso botar, mas ele vai ter, digamos assim, ele vai te dar um atraso talvez de 3, 4 segundos, entendeu? Entendi. Mas não é muito, né? Se for um atraso de 3 segundos. Não, assim, em termos de mudança de regime, eu não acho muito. Então, não vejo grandes problemas. Entendeu? Isso não é um problema da Gama Quant, não, tá, gente? Isso é um problema do mercado, tá? Porque ele é um sistema muito, muito pesado, muito carregado, entendeu? Ô, Ferro, eu não entendi ainda esse conceito de calmaria e turbulência. Em termos de resíduo, o que ele representa? Boa. Calmaria. Dá para entender que é mercado calmo. Tá certo? Tá, mas aí, quando você fala isso, a impressão que me dá é que calmaria o resíduo vai ficar ali no lenga-lenga e não vai dar entrada. Não. O ideal era que desse uma turbulência. Não. A calmaria, ela ocorre em duas situações. Ou quando o resíduo está muito próximo de 2 desvios, tá ok? Ou tende a se aproximar próximo de 2 desvios, ou quando ele está no 0. Entendeu? Vamos ao desenho aqui de novo. Aqui, ó. Foi o Vanessa que perguntou, né? Fui eu. O Vanessa. Olha aqui, ó. Quando a gente pega a distribuição de prova, você tem que entender que o resíduo ele é sempre uma partícula. Tá? E essa partícula, ela é extremamente nervosa quando ela está no meio. Ou seja, quando ela está próximo de 0. Ela quer fugir daqui. Ela quer ficar, o resíduo, teoricamente, ele quer ficar aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo meu mouse, que é uma cruzinha? Sim. O resíduo quer ficar oscilando aqui. Então, quando ele fica aqui nesse lenga-lenga aqui perto do 0, ele não está em calmaria. Ele está ficando tenso, porque ele quer sair dali. Tá. Entendeu? E aí, quando ele está aqui, ele está devagar, mas ele está por aqui, ou está por esse lado aqui, ele está tranquilo. Agora, quando ele está aqui perto do meio, ou quando ele está perto dos extremos, aí quando ele está perto dos extremos, ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo voltar para onde? Voltar para a média. Exatamente. Quando ele está na média, ele quer fugir da média. Tá? Quando ele está longe da média, ele quer voltar para a média. É a tal da mola. Entendeu? Tá. É isso que aquele vetor VSM faz. Você pode chamar de mola, pode chamar de elástico. São esses nomes que você vai encontrar. Né? Teoria das molas, teoria dos elásticos. Entendeu? Para ver a tensão. Então, quando o resíduo se afasta muito da média, ele fica tensionado. E ele fica tensionado querendo voltar para onde? Para a média. E quando ele está na média, ele não gosta de ficar aqui, ele quer sair daqui. Por isso que o conceito, aquele exemplo que a gente usa do bêbado com o cachorro, é que o cachorro não gosta de andar colado junto do bêbado. Porque o bêbado está bêbado.
Então o cachorro ele tende a se afastar do bêbado. Mas como ele está preso ao bêbado por uma corrente, quando ele se afasta demais, por uma corrente não, por uma coleira, quando ele se afasta demais, ele tende a voltar para onde? Para perto do bêbado de novo. Só quando ele chega perto do bêbado, que ele sente aquele cheiro de cachaça do bêbado, ele quer se mandar dali. Entendeu? Então a calmaria ela nada mais é do que essa. Ele é um motivo de preocupação, se o resíduo, se você vê que o resíduo está ali, porra, em 1,80 e a calmaria já está em 80, pô, ele tá mais, e já são, sei lá, 3 horas da tarde, você acha que está mais fácil ele furar o 2 ou ele voltar para o 0? Ah, tá, vai ter pouca chance de voltar, então, né? Exato. Aham. Exatamente. Entendeu? Ô Sérgio, à tarde eu percebo que o resíduo, depois que ele pega um certo desvio ali, ele não volta mais. Hoje, por exemplo, quando deu ali 2 horas, ele pegou 1,10, foi embora com 1,20, 1,30, 1,40 e ficou ali. Não era assim não, cara. Não era assim à tarde, então, à tarde, eu estava até pensando hoje, à tarde tem mais probabilidade de você ganhar se você fazer uma invertida, né? Isso. Eu até falei pro pessoal da mentoria, eu vou começar a fazer invertida à tarde, porque o mercado tá até relativamente fácil, cara, de ganhar dinheiro à tarde. É porque o que acontece? A gente tem que, na verdade, é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado, porque se o mercado voltar à normalidade, o resíduo volta. Tá? Então, mas ele tem pegado realmente tendência de tarde, e se tu operar de tarde, provavelmente, somente sexta-feira, eu acho que todas as sextas-feiras desse ano, eu acho que pegaram tendência. Bota lá uma super simples invertida. Tô de bola. Ô, Ferro. Basta estar coberto de, não sei quem foi que falou, ele tá coberto de razão, fazer invertida de tarde. Eu, Rafael. Agora, para cada nicho que você quer derrubar. Desculpa, falhou a ligação. Foi o Rafael que falou aqui. Então, mas tem mais alguém falando ali. Oi, Ferro. É Carlos Fialho, tudo bom? Fala, Carlos. Tudo bom. É uma dúvida aqui, você está aqui, né? Por exemplo, estimativa central, T+1Z, 0,99, limite superior e inferior. Essa estimativa central seria para onde o resíduo voltaria do limite superior ou inferior? Não tem nada a ver. Não, é quanto eu espero que o resíduo vá atingir. Entendi. Entendeu? Em torno de um desvio. Mas ele pode chegar até o 2,29. Tá. Então você vê que, pô, valia a pena botar no 0,80? Não. Mas no 1 talvez valesse. Mas Talvez tinha valesse. risco por conta do 2,29. Ah, Mas se ele estivesse aqui no 0,99 com limite superior de 1,50, eu estaria no 1 tranquilo. Entendi. Entendeu? Olha aqui, ó. Mas mesmo assim não voltou, Sérgio. Não, mas poderia, né? Não voltou. Mas Não voltou. poderia, isso você quer dizer, poderia ter voltado. Poderia. Teria um espaço ali entre 1 e 2,30 para poder oscilar, né? Isso. E por que ele não está voltando? Volume? Não, porque o movimento do dólar e do yin estão errático. O dólar se estabilizou ali mais ou menos e o yin ainda não. Entendeu? E É teve isso que eu tenho falado para vocês nas reuniões. O problema está no yin, cara. Eu fico com o maior cagaço, por exemplo, de fazer venda do yin, cara. E ele dá aquelas porradas que ele deu, porra, de bater quase 200 mil pontos, porque essa bolsa está muito defasada. E você vendido, né? Entendeu? Tanto que aqui, ó, olha aqui, ó, o que ele mostra aqui, ó, estimativa, por 1,16 na venda. Tá? Se ele desse compra, dava para comprar? Dava. Dava. Eu botaria para comprar. Já na venda fica complicado, né? 2,46, 2,50, pô. Isso, exatamente. Entendi. Na compra, eu colocaria tranquilo os dois. Tanto o WDO quanto o IN eu colocaria na compra. Aí pro Paulo, quando a pessoa chega e fala assim, eu vou botar no 0,80, eu vou botar no 1, isso é do risco de cada um. Né? Cada um sabe o risco que está correndo. Né? Então é por isso que uns colocam no 0,80, outros colocam no 0,90, outros colocam no 1. Agora, o que eu avisei no relatório hoje de manhã? Falei, porra, cuidado com as posições de venda-venda. Foi ou não foi? Isso. Ô, Sérgio, então deixa eu ver uma coisa aqui. Estimativa central, T+1Z, 0,99. Quer dizer que se desse compra, e eu colocasse... Não. Esse número aqui é positivo. Ele não é um número negativo. Não. Não é isso que eu quero falar, não. Se desse compra, aqui nesse menos 1,3045, ele poderia ir até os 9,955? Não, isso aqui são valores positivos. Esse menos 1,30 é o seguinte, é quanto o relatório previu que no mínimo ele chegaria. Entendeu? Decresceria. Menos 1,30. Ele poderia voltar para o menos 0,20? Poderia. O que está em verde não tem nada a ver com o que está em vermelho. Aqui são superiores. Aqui é inferior. Aqui é a parte de baixo do gráfico. Aqui em verde é a parte de cima. Ou seja, o que ele estimou hoje? Estimou que o resíduo ia subir, tá ok? Porém, com uma boa chance dele atingir um limite superior acima de 2. Valia a pena entrar na venda? Essa é a pergunta. Valia a pena entrar na venda?
Nesse caso aí, não. Não, exato. Valia a pena colocar uma ordem de compra? Sim. A 0,80? Sim, porque ele ia bater no mínimo a 1,30 e depois ia voltar. Exato. Exato. Exatamente. Entendeu? Ou seja, o que o 1,30 tem a ver com 0,99 ou com 2,29? Nada. O que está em verde é um lado da curva e o que está em vermelho é o outro. Ah, Ferro, por que não tem estimativa para ter mais um negativo? Pô, porque ele só estima um. Ele estimou que o resíduo ia subir. Então ele não pode ser negativo ou positivo. Agora, ele estimou. Se o resíduo cair, ele não cai muito. Ele não vai bater 2. É isso que o relatório está te dizendo. Ó. Se o resíduo caísse, ele não ia bater 2. Entenderam ou não? Sérgio. Oi. Boa noite. Boa noite. Esses parâmetros, acho que até o Paulo, né, a dúvida que ele tem onde colocar, às vezes as pessoas falam vai colocar em 0,8, 0,9. A gente que opera tem que tomar essa decisão, né, em relação a onde vai iniciar a compra-compra ou venda-venda, se opera com mais tranche, a distância entre as tranches. Uhum. Esses parâmetros aí ajudam, né, a gente, vamos dizer assim, a iniciar, né? Por exemplo, se tiver uma volatilidade muito alta, eu não vou colocar iniciando baixo, eu vou colocar mais alto. Colocar mais alto e uma distância maior entre as tranches, né? Mas pode acontecer também, como está aí, ter uma estimativa do limite superior chegar a 2,29 e pode acontecer de um dia passar um dia tranquilo. Nesse sentido, eu acho que você falou que tem uma previsão de colocar aqueles indicadores de velocidade e aceleração, que eu acho que seria muito útil para a gente também tomar decisão ao longo do dia, né? Porque eu acho que isso aí ajuda a gente tomar uma decisão inicial quando o dia inicia. Mas existe uma dinâmica ao longo do dia e seria interessante, eu acho que seria importante ter alguma forma de ajudar a gente a tomar também nessa tomada de decisão, né? Então, você pretende colocar esses indicadores aí de velocidade e de aceleração? Exatamente. Por que vocês acham que eu dei uma sumida ali? Porque eu passo o dia inteiro trabalhando em cima disso. Entendeu? Porque o que acontece? Porque aqui não vai ter, não vai estar. O que acontece? Deixa eu ver aqui. Ó, a quantidade de... Fazendo merda. Sérgio, enquanto você vai procurando aí, a pergunta é, ali onde nós temos no compra-compra 1,30, se entrasse com uma regra super simples, entrando a 0,90, ele, até chegar no 1,30, e se ele fosse retornar para a média, ele ia começar a me dar loss, e só depois que ele retornasse que eu ia enxergar o gain, é isso? Não, pode ser que ele nem fosse para o 1,30, pode ser que ele não fosse chegasse nem no 0,80, como ele não chegou. O que o relatório está dizendo é o seguinte, cara, dado esse cenário aqui, ele, se desse compra-compra, ele iria no máximo a 1,30. Então você poderia ter botado, por exemplo, entrar no 0,70 para andar um desvio, e se o relatório acertasse, você não ia perder, não ia ter um full loss, entendeu? É isso. Tá? Ô Sérgio, eu não sei se é possível. No Gama, por exemplo, se eu coloco lá 1,10, mando pro robô, e aí a velocidade do desvio começa a ser muito rápida. Teria como o próprio Gama verificar que o resíduo está subindo muito rápido, esse ser 1,10 eu vou virar para 1,50, por exemplo. É isso que eu estou fazendo. Como é que você acertou? Você até comentou, né, Sérgio? Que aí, no caso, a primeira tranche entraria na velocidade normal. Já a segunda, ele já ia calcular para, em vez de ser 1,30, de repente fosse 1,50, né? A primeira você ia entubar, que não tinha jeito. Mas aí a segunda ele já corrigia, né? Isso, ele vai ficar calculando a volatilidade em real time, né, a volatilidade estimada por Gartner, e aí o que acontece? Vai ficar meio esquisito, do tipo o seguinte, por exemplo, vamos supor assim, você botou a primeira entrada no 1,30, a segunda no 1,50, tá? Aí a primeira tua entrou no 1,30, né, a tua próxima no 1,50, ela já foi deslocada. É um modelo que é uma regressão ortogonal, tá ok? Com um GART associado de volatilidade, tá ok? E a volatilidade não é constante, ela é estocástica também. Entendeu? Então, se a volatilidade subir, ele abre a curva normal, entendeu? Então, aquele tom 50 vai exigir muito mais deslocamento do resíduo do que a tua primeira, por exemplo. Porque teve aquele dia que acho que até você me ligou depois que eu perguntei por que eu tava no GAN e o IN entrou em leilão.
Aí quando voltou. Ah, isso aí, cara, se entrar em leilão, fudeu. Aí eu fui estopado em tudo. Aí é razão. Porque eu entrei, aí eu vi que acho que eu entrei em 30, mas o negócio foi em 40, em 50, em 60, em 90 e foi embora. Pois é, se entrar em leilão, cara, aí infelizmente fudeu. Aí não tem o que ser feito. Porque quando volta arregaçando já, né? Não. É que é o seguinte, o que acontece? Se a tua operação entrou, cara. Paciência. Aí tá no leilão, não tem o que ser feito. Entendeu? Você tem que rezar pro mercado pro teu lado. Porque quando entra em leilão, você não consegue fazer absolutamente nada. Entendeu? Nem pelo home broker, por lugar nenhum. No meu caso ele foi a 1,90, aí voltou para 1,70, aí entrou na Trend Stop, né? Aí beleza, tranquilo. Aí daqui a pouco ele entrou em leilão, voltou a 2,50, aí estopou tudo. Eu vou dar minha opinião depois sobre o que eu acho. Então tá aqui, ó. Esse aqui é a modelagem do relatório que vai para vocês, tá? É um filtro de calma adaptativo, tá? Ele é super rápido. Eu acho que eu mandei um vídeo no grupo de mentorados, ele funcionando. Ele é tão rápido que você não consegue nem ver. A velocidade dele mudando, entendeu? É bem interessante. Mas só que o que acontece? Vocês vão ter que ter uma aula só sobre isso. Porque não adianta montar um negócio super legal para vocês se vocês não entenderem, por exemplo, álgebra linear, né, geometria analítica, entendeu? Porque eu achava que era um negócio que todo mundo iria entender. Né? Então, por exemplo, depois eu fui ver que não é assim. E as pessoas não têm que ter vergonha. Depois é que eu fui entender, por exemplo, o Jorge chegou para mim e falou assim, Ferro, esse modelo que você está usando, velocidade negativa, como assim? Não existe, isso não é velocidade. Alguém concorda ou não? Não, Eu questão concordo, de que é a vetor, mesma né? coisa você falar que pressão negativa. Sim. Não existe pressão negativa, como não existiria velocidade negativa. Uhum. Porque a pressão é uma força sobre uma determinada área. Uhum. Então, se você tem quando se fala pressão negativa, você pode interpretar como se fosse fazer vácuo. Né? Por isso que eu entendo, da física, a pressão não existe uma pressão negativa, porque pressão é força sobre área. Agora é a velocidade negativa, Ferro. Clica aí. Tá. A velocidade depende da direção do movimento. Isso. Velocidade negativa é mancha. O sinal, tá ok? É porque é o seguinte, você tem as chamadas grandezas escalares, tá? E as grandezas vetoriais. Então, quando você pega, por exemplo, a reta real, tá? Então, eu vou ter lá um número, vou ter lá o 0, que é o elemento neutro, tá certo? Sim ou não? Aí eu tenho vários números. Se for de números naturais, eu tenho 1, 2, 3, 4, à direita da reta. Tá? À esquerda da reta, eu tenho os números negativos. Tá certo? Sim ou não? Sim. À direita do 0 são positivos, à esquerda, negativos. E por que é assim? Para ter uma referência, né? Vetorial. Exato. Se o elemento neutro é o 0, e por isso que é importante, eu ia botar aqui a setinha. O que a setinha está indicando? Está dizendo o seguinte, é crescente para lá. Por quê? Porque eu determinei que é assim. Aí depois eu passo um outro eixo aqui, perpendicular. Tá? 90 graus aqui. Esse é o chamado eixo cartesiano. Né? Aqui o ângulo entre o eixo Y e o eixo X é um ângulo de 90 graus. Mas esses eixos podiam ser, ao invés de ser assim, podia ser diferente? Podia. Pode. Podia. É o que a gente chama de translação de eixo. Podia fazer os eixos assim, ó. Esse aqui é o X, esse aqui é o Y. Ó, aqui vai andar, aí para cá é positivo. Por quê? Porque eu que defini. O eixo é meu. Porra, eu defino como eu quiser. Tá? Então, para cá é positivo, para lá é negativo. Que eixo é esse? Esse aqui é o eixo ferro. Esse aqui é o eixo Sérgio. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Para cá, pontos positivos também. 1, 2. Se eu quiser ligar os pontos 4, 2, eu vou ligar, tá aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu ponto 4, 2. Porque eu quis fazer os eixos assim. Só que o que acontece? Quando eu começo a fazer conta com eixo nesse formato, porra, vai me dar uma trabalheira do caralho, porque, porra, não é um eixo de 90 graus. Entendeu? Então eu tenho que saber quanto é que é o ângulo, quanto é que são os ângulos aqui. Porra, ou seja, é uma puta trabalheira. Tá? Por isso que se usa a base canônica, que a gente chama, né? Que são os eixos de 90 graus. Tá? Então, olha só. Sobre a velocidade negativa. Tá? Eu vou botar aqui o seguinte. Aqui eu tenho a cidade A e aqui eu tenho a cidade B. Aí eu vou dar a seguinte informação. O carro está a 80 km por hora.
E aí? Aí você não disse nada. Eu dei uma informação incompleta. É. Tá? Então, qual era a primeira coisa que você talvez pudesse me perguntar? Tá, porra, beleza, mas ele tá pra onde? Ele tá no meio da estrada? Exatamente, está indo de onde para onde? Aí é que vem o sinal da velocidade, entendeu? Aí eu defino que para lá a velocidade é positiva, tá? E para cá a velocidade é negativa. Simples. Por quê? Porque eu defini que é assim. Por quê? Porque eu quero. Entendeu? Então eu vou dizer que o carro, quando sai de B para A, ele vai com uma velocidade negativa. Só para indicar o quê? Exatamente. A direção e o sentido, ou seja, todo vetor ele tem que ter tamanho, tá ok? Direção e sentido. Esse aqui está para esse sentido, esse aqui está para o sentido oposto. Eles podem ter o mesmo tamanho, ou seja, os dois têm tamanho 80. Os dois têm tamanho 80 km por hora. Ou seja, a velocidade pode ser traduzida como uma grandeza vetorial, na qual ela tem tamanho, direção e sentido. Tá? Então, quando eu digo para você, se eu estou dizendo para você, olha, o carro está a 80 km por hora, tá ok? Andando de A para B e já está na posição, essa posição aqui, sei lá. São 400 km de A para B, ele já andou, sei lá, 250 km. A informação é mais completa. Entendeu? É por isso, cadê? A gente define. Tá? E, gente, isso não é convenção mesmo, tá? Só para facilitar a conta. Tem um monte de coisa. Por exemplo, a gente definiu, lá os físicos definiram, né? Que se eu pego um objeto e jogo para cima, o que acontece? Eu pego com a minha mão, pego uma pedra e jogo para cima. Ela para, depois volta. Ela vai e volta. Por exemplo, vamos supor que ela saia. Vamos supor que a aceleração é negativa. Oi? Que a aceleração é negativa. Ou isso, eu já sei que a aceleração é negativa. Por que eu sei que a aceleração é negativa? Porque você vai diminuindo a velocidade. Claro, porque ela vai chegar aqui num determinado ponto e depois vai começar a cair. Vai cair na minha cabeça se eu não sair daqui. Sim ou não? Isso. Então, quando eu jogo, imagine que ela saia da minha mão. Minha mão está aqui, ó. Ela sai a 100 metros por segundo. Tá? E eu sei que a aceleração da gravidade, tá? Eu sei que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Esquece esse ao quadrado por enquanto, só para não confundir para vocês. Então, o que acontece? Se ela sai a 100 metros por segundo da minha mão, de velocidade, depois de 10 metros, quanto é que vai estar a velocidade dela? 90. Depois anda mais 10 metros, quanto é que vai estar a velocidade dela? 80. Ou seja, a velocidade final, que é quando ele vai chegar lá em cima, ele vai ser sempre o quê? A velocidade inicial, mais o quê? Mais a aceleração, vezes o quê? Vezes o tempo que leva daqui até lá em cima. Entendeu? Então, ou seja, a velocidade inicial é 100, tá? Só que a aceleração, eu estou somando aqui, mas a aceleração ela é negativa. Então ela vai estar aqui como negativa. Então ela está subindo a pedra e está desacelerando até chegar no zero. Quando chegar no zero, o que vai acontecer com a pedra? Inverte. Ela inverte e começa a cair. Tá? E cai rápido porque a velocidade fica negativa com a aceleração negativa. Exato, ela começa a cair porque vamos supor que ela vai chegar aqui no chão com a mesma velocidade que ela subiu. Tá? Vamos supor que não tenha atrito, não tenha nada. Então ela vai bater aqui a 100 metros por segundo. Concorda? Tá? Só que ela vai partir, para subir, ela partiu a 100 metros por segundo para cima até chegar ao zero. Quando chegou no zero, ela tem que começar a cair. Depois de 10 metros, ela vai estar aqui em velocidade. Ela partiu do zero. Oi? 10 metros por segundo. Após 20, ela vai estar quanto? 20. Até chegar e bater no chão a quanto? A 100. Ou seja, a velocidade final... caramba. A velocidade final é a mesma coisa, ó. Por isso que eu digo, quando a velocidade está negativa, velocidade negativa. Por que a velocidade é negativa? Porra, porque eu quero que seja. Eu defini que para baixo é negativo e para cima é positivo. E por quê? Porque eu decidi que é assim. Quer dizer, eu decidi não, né? A matemática, digamos assim, decidiu que é assim. A física decidiu que é assim. Mas eu poderia inverter tudo, entendeu, Marcelo? Não teria problema nenhum. Não, faz todo sentido. É que é só para você saber a direção e o sentido. Exato. Eu poderia inverter tudo, sem nenhum problema. É cálculo tipo de vetor. Exato, é cálculo vetorial isso aqui. Eu poderia inverter tudo, não tem problema nenhum. Né? Eu só quero facilitar a minha vida. A matemática ela não foi feita para complicar, ela foi feita para facilitar. Né? Então, a velocidade final é a velocidade inicial, que era zero, tá ok? Né? Menos a aceleração, que a aceleração da gravidade é sempre negativa, né? Aqui era menos também, tá, gente?
Tá? Menos a aceleração vezes o tempo que vai levar para cair. Então, ou seja, a velocidade inicial ela é zero, mas ela vai partir zero e ela vai sendo negativa e ela vai aumentando a velocidade até bater no chão a 100 metros por segundo. Bater na minha cabeça, se eu não sair dali. Então, quando a velocidade está positiva e a aceleração está positiva, tá? É porque ele está subindo com a aceleração. Agora, se a velocidade está positiva, que é esse exemplo aqui da pedra, se a velocidade está positiva, tá? E a aceleração está negativa, o que significa? Está desacelerando. Está desacelerando. É exatamente isso. Entendeu? Então, vocês precisam ter uma aulinha para entenderem esse tipo de coisa, entendeu? Para quando chegar, porque não adianta eu dar velocidade e aceleração para vocês, mesmo em real time, se você não souber ler. Olha, a velocidade do resíduo, olha aqui, ó. A estimativa cinemática do spread, ó. Velocidade positiva, tá ok? Mas com processo de desaceleração. Tá? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Mas é uma velocidade bastante alta. Então, isso quer dizer que ele deve subir ao longo do dia. Ele deve terminar o dia, né? Nesse caso, ao final desse dia, né? O relatório foi enviado no começo do dia, num nível mais alto do que foi no dia anterior. Isso, exatamente. Tá. E ali, aqueles limites, então, se eu tenho a minha central em 0,90, eu tenho menos 1,30 para baixo, que seria menos 0,20. E eu tenho 2,30 como superior, ou seja, 1,30 para cima, é isso? Não, separa, esquece, isso aqui é um pedaço do relatório, o que está em verde, esse aqui é outro. Poderia ser o contrário, poderia ter 2 vermelhos e 1 verde só, tá? Então, primeiro você vai olhar para esse cara aqui. Quem é esse cara aqui? É para onde o modelo está estimando que o resíduo vai. O resíduo vai para onde? Para onde? Na venda. Tá. Tá ok? Tá, mas, cuidado. Pode chegar a 2,30. Pode chegar a 2,30. Agora, olha para o limite inferior. Olha para o limite inferior. É menos 1,30. Tá ok? Ou seja, esse é o limite na qual ele poderia chegar. Então eu poderia ter entrado no 0,80 na compra? Poderia. Poderia, porque esse daqui não tem nada a ver com esse aqui, ó. Ele não tem uma estimativa de T mais 1 negativa. Não tem, ele não apresentou. Ele mostrou para você o seguinte, ó, gente, a tendência hoje é de subida do resíduo. Por isso que ele apresentou um número positivo. Se amanhã eu for rodar o relatório e apresentar um número negativo, amanhã na live a gente mostra, ó, a estimativa de T mais 1 é que o resíduo caia. Então vocês têm que tomar cuidado com a compra. Ah, caia quanto? Caia muito? Não. Vamos supor que aqui tenha mostrado o seguinte, ao invés de mostrar mais 0,99, tivesse mostrado menos 0,99 de estimativa, com um limite de menos 1,30. Daria para ter entrado no 0,90 na compra? Daria. Isso, daria. Entendeu? É isso. Ô, Sérgio, o que eu acho que o pessoal está confundindo, essa estimativa central é a estimativa central que ele vai abrir no mercado, né? Não a estimativa que ele vai chegar no final do dia. Não é no final do dia. É a média com que ele deve caminhar em direção ao 0,99. Mas cuidado, porque, porra, se ele furar o 0,99, ele pode chegar até o 2,29. É isso. Ô, Ferro, esse 0,42 de velocidade seria o 0,40 de desvio no período que você mede? Não, é 0,42 desvio. É, 0,42 desvio. Tem vezes fora, ó. Tá 15, ó. Não, perfeito, mas no período. Isso. Você está medindo o candle de 1 hora, 1 hora. Isso, exatamente. Então você poderia dizer o seguinte, ó, eu levaria mais ou menos 2 horas e alguma coisa. 2 horas para chegar lá. Entendeu? Entendi. Mais ou menos isso. E daí que vai a calmaria ou a turbulência, ou seja, não tem nada a ver. Sim, tem a ver, porque se ele for até o 1, ele vai permanecer em calmaria. Entendi. Ele só vai sair da calmaria se ele ficar perto do 0 ou se ele começar a se aproximar perto do 2. Aí ele vai dar mais peso para a turbulência. Entendeu? Se ele furar o 2, não exatamente o 2, tá? Se ele furar o 2,20, isso aqui vai para 10, 15. Eu vi isso aqui chegar no 37 já. Não, tá beleza. Então, mas ele sempre vai ter um delay, eu queria que vocês entendessem isso, tá? Esse aqui, ele tem uma matriz jacobiana muito pesada para trabalhar com ele. Tá? Então ele, como estimativa assim, inicial, ele é até legal, tá? Mas eu acho que para o modelo do dia a dia tem que ser uma coisa muito mais rápida. Se amanhã vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês o WDO rodando, o WIN rodando. O WDO é tão rápido quanto o do WIN, e ele tá tão chato que ele não se mexe, cara. O meu cálculo. Às vezes eu penso, caralho, será que travou aqui? Não, ele simplesmente não se mexe porque não... porque o mercado tá parado mesmo.
Depois, no final do dia lá, que eu vi que ele deu umas porradinhas, né? Mas eu saí do trabalho às 5 horas e não cheguei a ver o fechamento. Acho que quando eu saí, eu acho que ele estava 511, eu acho. Mas, enfim, é isso. Então, isso aqui vai ficar muito mais claro quando a gente implementar isso aqui em tempo real, entendeu? Isso aqui é mais para dar uma luz para vocês. Quando implementar isso aqui em tempo real, provavelmente isso aqui vai sair do relatório. Porque aí não faz mais sentido, né? Vocês concordam? Você abre o Gama Coin, você vai ter isso aqui, pô. Em tempo real. Concordam ou não? Alô? Sim. Sim. Né? Sim, concordo. Sim. Sérgio, só da aceleração ali, ela está inversa, né? O sinal está negativo e o dobro. Seria que assim, a tendência seria reverter, alguma coisa assim? Eu não entendi essa parte. Não, você entendeu exatamente isso. Parece bem confuso, e é mesmo. Não é que parece, é bem confuso. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo aqui, ó? Por exemplo, a aceleração é em Z-score. Inclusive, ela está maior do que a velocidade, o que é bastante estranho. Agora, por que isso? Por causa da calmaria e turbulência, entendeu? Geralmente, esse número aqui é bem abaixo. Tá? No modelo original que eu estou dando para vocês, o filtro de calma, cara, ele tem uns problemas, né? Você tem que fazer os ajustes fininhos nele, né? Então eu fiz um monte de engenharia reversa e tudo, e, porra, tô trabalhando porque assim, no detalhe do PNTLS, para evitar que ele te dê algum tipo de problema. E olha que eu não tô operando pro robô, eu tô operando na mão, né? Então, quando é que foi? Acho que foi sexta-feira, acho que foi sexta, Pedro, sexta. Foi sexta. Perdi R$1.000, eu acho, sexta ou quinta passada. Acho que foi quinta passada. Perdi R$1.000 operando, mas eu já tinha botado isso na conta, né? Falei, não, vou deixar. E acabei perdendo R$1.000 no do Win, por quê? Porque eu fui fazendo os ajustes finos que precisavam fazer nele para ele dar o sinal certinho, bonitinho, entendeu? Mas vocês vão gostar, ficou bem parrudo o negócio. Eu trabalhei bastante. Acho que o Marciano chegou a ver uma das versões, né? A versão 1. A gente está na versão 14 já. 14, porque o que aconteceu? Aquela versão 1, ela funcionou muito bem até o dia que ela deu uma merda. Qual foi o dia que ela deu uma merda? Foi um dia de payroll. A sorte é que eu não tinha operação no robô para fazer. Aí o que aconteceu? Porra, aí, cara, o dólar caiu 45 pontos em 5 minutos. E aí o erro de estimação ficou gigante. Aí eu falei, pô, não dá, cara. Não dá para trabalhar assim. E eu não posso perder um movimento desse também. Entendeu? Aí eu fui ajustando. Ficou bom? Ficou, cara. Ficou bom pra caralho, velho. Ficou muito top. Entendeu? Você via robô, né, Sérgio? Não vai precisar ficar... Que eu vi uma vez você dando na mão, né? Vou comprar, aí compra. Aquilo ali eu tava fazendo só pra testar, não tava nem preocupado se se ia perder ou ganhar, entendeu? Vai ser via robô, então, né? Você bota a regra e ele vai... Sim. É produto Gama Quant. Eu tenho que via robô com regra, certinho, bonitinho, com stop. Porque vai ter tranche, né, Ferro? Oi? Vai ter tranche, não? Vai ter tranche. Porque se o mercado for contra... Foi isso que eu discuti, George. Se o mercado for contra você no começo, dá pra você aumentar a mão antes de estopar, sei lá. Entendeu? Vai ter tranche, vai ser bem legal. Não é só tranche, não, tem outras coisas também, tá? Que aí vocês vão ter que aprender. Então tem alguns parâmetros que calibram o filtro, entendeu? Para você se tornar mais agressivo ou menos agressivo. Mais conservador ou menos conservador, entendeu? E aí é igual ao pair trading. Vai dar mais entrada ou menos entrada, de acordo com o teu perfil de risco. E aí vocês vão aprender como é que funciona. Entendeu? Eu falei que ia falar só até 9h30. Puta que pariu. Eu sei que não vai dar tempo de você explicar hoje, mas fica para outro dia, porque a parte do relatório que eu menos entendo é aquela que você falou que é a mais importante, que é a tríade. Não, então nós vamos explicar. Então tá. Então aqui, mas a gente vai fazer outras aulas também, tá? Não se preocupa com isso não. Aqui está a explicação sobre exatamente sobre o que está escrito aqui. Acho que aqui ficou mais claro, não ficou? Pelo menos mais claro. Ficou. Ok. Mas tudo que é novidade é assim mesmo, tá? Agora vamos lá, a questão da tríade. Tá? A tríade macroeconômica. Bom, o que acontece? É feita uma cointegração, tá, ok? Que é chamada cointegração de Johansen. Tá? Ela também está associada com filtro de Kalman e com o processo de Ornstein-Lemberg. Esse aqui, se não me engano, é o Kalman sem cheiro, que é aquele que eu tinha falado para vocês. Tá? Então, existe cointegração entre as três. Tá? Aí, por que isso é importante? É importante para você saber quais são os ativos que estão comandando o mercado naquele dia, para você prestar mais atenção nele. Tá? Então, por exemplo,
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Onde que está? Aqui, ó. A classificação técnica sobre as métricas de volatilidade. Nota importante. Todos os parâmetros apresentados nesse relatório referem-se estritamente aos resíduos, ou seja, é tudo referente ao resíduo, tá? Que é o erro da cointegração, todo mundo sabe disso, né? Resíduo e erro estatístico, o erro se converte em resíduo, né? Os valores apurados, e erro não tem nada a ver com erro de semântica, vou repetir pela milésima vez, são coisas completamente diferentes, tá? Olha a volatilidade anualizada do resíduo do WIN. 231%. Olha aqui o do WDO, 48%, e olha aqui o do DI, 6,78%. Ou seja, onde que está o problema? Está no WIN. Você vê aí que o WIN tá defasado, não é isso? Exato, o WIN está completamente defasado. Entendeu? Enquanto o dólar e o DI estão bastante estáveis, digamos assim, dentro da tríade, o WIN não está. Por isso que eu fico com medo do WIN na venda, cara. Entendeu? Porque ele está defasado em relação aos outros dois. É isso. Tá? A hora que esse mercado volta para o equilíbrio, aí, cara, aí é alegria. Entendeu? É essa porra desse WIN que não foge, não sai de cima. Eu tô louco que esse troço tenha logo um ajuste. E um negócio bastante interessante, que depois amanhã eu vou ver se eu consigo achar isso para vocês, para mostrar para vocês. A quantidade de calls compradas de BOVA 11 e de opções de índice estão subindo pra caralho. Tá? O pessoal tá esperando uma esticada, então? Cara, eu acho que sim, velho. Eu acho que sim. Entendeu? É porque hoje, o que a gente tem que entender? Hoje, cara, 10 mil pontos na Bolsa, em termos percentuais, não é nada. Então a Bolsa sai de 178 mil, sei lá, que fechou hoje, para ir para 188 mil, dá quantos por cento? 3, 4%? 3,5%, 4%? Não é isso? 5,6. 5,6%. Pô, a Bolsa subir 2 dias, como a gente viu ali, 2 dias, um dia sobe 2,5, no dia sobe 2,5, já era. A Bolsa volta para 188 mil pontos. Só que isso, em termos financeiros, representa 10 mil pontos, cara. Entendeu? Que é dinheiro pra caralho. Entendeu? Ô, Sérgio. Oi. Ô, Ferro, veja bem, você falou em pessoal comprando aí BOVA. Eu fiz aquele curso contigo de opções, tá? Uhum. Tá mais ou menos na minha cabeça. Foi tanta coisa que eu fiz que tem um bocado de coisa misturada, sabe? Uhum. Aí, veja bem, você tem alguma ideia no futuro de dar um curso, ou dar um macete, ou dar uma técnica pra gente, de como a gente escolher um ativo para fazer a opção? Não, Por isso tá lá no curso. O que acontece? Você vai só comparar o GARCH com a volatilidade implícita e decidir o que você vai fazer, cara. Inclusive, o modelo de Reston tá até aqui, ó. Tá pronto, tá tudo pronto. É subir e ir para o abraço. Entendeu? É por isso que a gente está correndo, por isso que eu tenho dado pouca atenção a vocês durante a semana, entendeu? Porque a gente está numa correria danada para apresentar para vocês todas essas melhorias, cara. Entendeu? Do Gama Quant. Botar tudo no ar, cara. Tá? Inclusive esse modelo de Reston, né? Que é um modelo estocástico bem legal. Tá? Mas sobre a tríade, ficou um pouco mais claro para você, o Vanês? Ficou, quer dizer, na situação que nós estamos agora, que você dá para ver que o índice está bem defasado, ok. Mas eu lembro que teve vezes assim que você falou, quem vai comandar o mercado hoje é o DI. Então, mas o que eu faço com o DI? Eu estou operando... Não, você não tem que fazer nada com o DI. É o seguinte, o que você tem que olhar? Se o DI começar a se deslocar muito rapidamente, pô, se prepara porque o dólar vai junto, cara. Entendeu? Porque quando um sobe, o outro sobe, é isso? Isso. Em geral é assim. Por isso que eu falei, porra, que eu fiquei meio assustado, porque o DI caiu bastante na sexta-feira e o dólar não acompanhou na mesma magnitude, entendeu? Né? Mas tem que ficar atento. Mercado de juros e mercado de moedas, eles são fundamentais. Entendeu? Então você fica atento bastante ao mercado de DI. Eu até poderia fazer talvez uma outra coisa, fazer uma cointegração do DI com o dólar. Né? Além da tríade, fazer o DI com o dólar. Separado, porque esses dois são extremamente importantes. Entendeu? Eles são mais importantes do que o índice, tá? Então, quando você vê um DI se deslocando em relação ao dólar, cara, o dólar vai ter que correr atrás do DI. Quem manda no mercado é o DI. No mundo inteiro, tá? Quem manda no mercado no mundo inteiro é o mercado de juros. Tá? No mundo inteiro. Não é só no Brasil, não. Tá? Oi. O DI só vai ter interferência no dólar, ele não tem interferência no índice, correto?
O DI fica sempre atrelado ao dólar. Ele tem mais interferência sobre o dólar e muito menos sobre o índice. Ainda tem sobre o índice. É que o nosso índice também, eu vou ser bem sincero com você, o nosso índice é uma merda, né? Porque a gente tem... se você pegar o índice brasileiro, você vai ter Petrobras e Vale, que já vale uma cacetada em cima do índice. Né? Vocês concordam ou não? Os dois já têm uma importância muito grande sobre o índice. Depois você pega os bancos, né? Os bancos grandes, que são bastante importantes. Depois você tem as elétricas, né? Eletrobras e tudo, que também são tarifas públicas. Então, ou seja, o nosso índice ainda é um índice bastante ruim. Ele melhorou muito. Só para vocês terem uma ideia, ali no início dos anos 2000, o índice representava a Petro, que a Vale você tinha Vale 3 e Vale 5, se não me engano. Né? E a Petro você tinha 3 a 4. Se você juntasse Petro 3 e 4 com Vale 3 e 5, dava quase 40% do índice. Agora, Ferro, outro dia você mudou aí, você estava se baseando pelo, se não me engano, o F30, DI F30. E aí, não, vou mudar para o DI F29. Como é que você faz para saber qual DI você utiliza? Não, eu queria continuar usando o F30, mas a pedido de um fundo lá em São Paulo, que é um dos maiores fundos quânticos de São Paulo, o cara pediu para eu voltar com o F29. Foi só por isso. E o cara é meu amigo há muitos anos. Ele é doido que eu saia da Gama Quanti para ir trabalhar junto com ele. Sérgio, mas qual foi a razão dessa mudança do 30 para o 29? O pedido dele. Porque que ele queria, não é só porque ele gosta mais do 29, né? Não, ele falou assim, cara, o 29 ele ainda tem mais liquidez do que o 30. Eu falei, tá bom, então vamos passar para o F29. Né? Embora ele seja menos sensível do que o 30. Né? Aí eu fui para o 29. Né? Mas se você botar o DI 30, o resultado dele vai ser muito parecido. Entendeu? Não vai dar muita diferença, não. Ele vai mostrar a mesma coisa. O problema está no IN. Cara, se esse IN subir 10%, resolve metade dos nossos problemas. Entendeu? Então, quem está com a planilha de opções preparadinha? Todo mundo, né? De Baba 11. Não, não tô. Eu tô achando estranho que eu fui mexer na minha planilha e o delta das calças tá ok, mas o delta das puts está tudo negativo. Não sei se minha planilha está errada. Não, não está errada, ela é negativa. Delta das puts é negativo? É. Eu não lembrava disso. Quando eu vi, achei muito estranho. Não. A mesma coisa, boa. É o Vanês? Isso. O sinal é só... ele não tem importância quantitativa. É só para mostrar de que lado você está do preço do ativo objeto. Entendeu? Em termos de probabilidade. Entendeu? Então, os deltas das calls são positivas, os deltas das puts são negativas. Ou seja, por quê? Porque a put é para o lado esquerdo do preço do ativo objeto e as calls é para o lado direito do preço do ativo objeto. Ou seja, quando é que você ganha numa call? Se você olhar ela seca. Quando ela sobe. Ou seja, quando ela anda para a direita. Por isso que os deltas dela são positivos. Na put, quando é que você ganha? Quando ela anda para a esquerda. Por isso que os deltas são negativos. Ou seja, o sinal, ele é só para mostrar isso. Ele não tem um sentido quantitativo, entendeu? Eu não tinha me ligado disso. É igual vetor velocidade. É a mesma coisa. Entendeu? Por isso que as pessoas não existe velocidade negativa. Não, existe sim. É só você não olhar a velocidade como sendo um escalar, um número, e olhar ela como sendo um vetor. Ou seja, o sinal é só para mostrar para que lado está indo. Só isso. Beleza. Tá? Ok? Ok. Tudo entendido? 10 horas já. Ô, Ferro, você perguntou aí, quem é que estava com a planilha, né, para a Boba. Você está pensando em alguma coisa aí para a Boba 11? Estou pensando, amanhã eu vou fazer. Tá, pô. Alguma coisa, cara. Vou comprar um pozinho. Compartilha com a gente lá no grupo, mestre. Cara, eu vou dar uma olhada, eu vou comprar um pozinho, velho. Sei lá, alguma coisa de 50 centavos, comprar uns 2.000 lotes. Eu vou. Nós estamos em julho para setembro. Eu vou comprar. De qual tipo, você acha? De qual? Mas vai comprar seco? É seco. Vou gastar uns 2 contos, R$2.000 só, e tá bom. Gastar uns 4.000, uns R$2.000. Sei lá, comprar uns 4.000 contratos. Então você não vai usar a planilha. Então você não vai usar a planilha, você vai comprar só a call, né? Vou nem usar a planilha. Eu só quero ver se a volta tá muito cara, né? Se tiver muito cara, eu não vou. Mas se tiver abaixo ali de 20, eu compro. Não quero nem saber.